Departamento de Agricultura dos Estados Unidos passou a permitir que agricultores produzam em área de conservação ambiental. Vamos entender melhor essa notícia, os efeitos, dessa decisão lá nos Estados Unidos com a advogada Samantha Pineda, que é especialista em direito ambiental e está ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Doutora Samantha, se a gente fizesse uma comparação com o Brasil, seria mais ou menos como se o Ministério da Agricultura permitisse que os agricultores pudessem plantar em áreas de preservação permanente, as chamadas APPs, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Pedro, é isso mesmo. Se fôssemos comparar aqui com o Brasil, seria a liberação das APPs para uso para plantio de comida. É isso que está causando tanta indignação, né, Pedro? E aí, como é que a gente explica essa notícia? Qual foi a explicação dada lá nos Estados Unidos para se tomar essa decisão, hein? Bem, o que o departamento lá, esse secretário, Tom Vilsack, que é o secretário de Agricultura lá dos Estados Unidos, ele diz o seguinte: primeiro que esses produtores, eles têm um contrato com os Estados Unidos, porque lá não existe APP. Então, essas áreas que são ambientalmente relevantes, elas entram em um programa do governo. Esse programa, para uma tradução livre aqui para a gente, seria um programa de conservação, de reserva de conservação. E esse programa faz com que esses produtores assinem um contrato de 10 ou de 15 anos para não plantarem áreas ambientalmente relevantes, o que são as nossas APPs, em torno de nascente, margem de rio. Só que esses contratos, eles são temporários. Esses produtores, teoricamente, já poderiam entrar com essas áreas para plantio a partir do ano que vem. Só que o governo, ele vinha renovando esses contratos. E agora ele liberou. O que o Tom Vilsack falou é que esta crise da Ucrânia ameaça uma falta, um desabastecimento e ameaça preços de alimentos nos Estados Unidos, por isso eles estão liberando essas áreas aí, Pedro. O que a gente questiona é que nós esperávamos, de fato, uma mudança de comportamento dos Estados Unidos, agora em época de mudança climática, com o Biden dizendo que iria mudar matriz energética, etc. A gente esperava que essas áreas nem fossem mais liberadas para plantio, porque já estão conservadas há 10 ou a 15 anos, dependendo do contrato, né? A 9 ou a 14. Eles só liberaram para quem está no último ano desse programa. E a gente esperava que isso não fosse mais liberado, até porque são áreas ambientalmente relevantes. Mas, ao contrário, na ameaça de uma crise aí, foi liberado e essas áreas vão poder entrar para o plantio de qualquer produto que se produza lá nos Estados Unidos. Samantha Pineda, especialista em direito ambiental, que sempre nos atende com tanta gentileza. Tive a oportunidade de cobrir a COP26 e fazer 2 programas Brasil com Z, com a Samantha, direto de Glasgow, na Escócia, esclarecendo todos os assuntos para a gente. E, Samantha, o que fica claro de toda essa história é que o agronegócio do Brasil, ele é criticado injustamente pelas políticas ambientais, por vários países que nos apontam o dedo. Só que agora, quando o calo aperta nos outros países, o discurso muda. A gente pode ver isso na agricultura americana agora, com essa notícia, também nas usinas de carvão europeias, cujos desligamentos estão sofrendo aí atrasos pela crise energética. Samantha, são 2 pesos e 2 medidas. Fica claro que a maior parte das críticas sofridas pelo Brasil é lobby feito fora do Brasil? Isso só evidencia o que a gente já vem falando, né, Sônia? Um grande prazer falar com você, diretamente de Paris, dessa moça que agora é uma cidadã do mundo, e espero estar na COP27 com você de novo, viu, Sônia? Estaremos juntas. A gente percebe que sim, que quando os outros países, e vamos falar assim, a Alemanha foi um país que falou algumas coisas antes do Brasil, nas reuniões do G20 nós tínhamos aí algumas críticas da Alemanha, e é a Alemanha que agora, por conta da dependência da energia da Rússia, pelos gasodutos que a Rússia fornecia energia para ela, está ativando aí não só carvão, como petróleo que puder comprar de combustível fóssil, está ativando minas de carvão que estavam desativadas, a China está fazendo isso, vários países da Europa estão fazendo a mesma coisa. Esses países não têm áreas de preservação permanente. As áreas ambientalmente relevantes de todos os países da Europa e
que são concorrentes nossos, como Estados Unidos, como aqui a própria Argentina ou Austrália lá, que vende carne também, estes países têm uma dificuldade em fornecer algum retorno com relação ao cuidado maior com o seu meio ambiente. Então, sim, são 2 pesos e 2 medidas. Na hora de apontar o dedo para o Brasil, esses países não olham para dentro para ver o que eles estão fazendo de errado, de difícil, de prejudicial ao meio ambiente, não só a parte ambientalmente relevante e frágil, como as APPs, mas também com relação às mudanças climáticas. A transição energética não vai acontecer da forma como prometeram na COP, viu, Sônia? Samantha, me diz uma coisa, a segurança alimentar é tema de análise no mundo todo, né? Por conta da guerra, por conta dos efeitos da pandemia. Aqui no Brasil essa discussão está atrasada, nós estamos pontuando bem essa necessidade que o mundo tem de aumentar a produção de alimentos para as populações. Como é que você está vendo esse debate aqui no Brasil, Samantha? Olha, Pedro, a gente está adiantado com relação a essa conversa de produção alimentícia. Sempre nós ouvimos aí Roberto Rodrigues, nosso eterno ministro da Agricultura, sempre falando que o Brasil é promotor de paz, porque não existe paz sem comida, e o Brasil é um grande produtor de alimento. Nós hoje temos 210 milhões de habitantes, mas nós produzimos para mais de 1 bilhão de pessoas no planeta, e nós temos a clara mostra de que é o Brasil que vai cumprir esse papel de alimentar o planeta, porque nós temos território. A gente planta em 8% do nosso território, e nós temos 20% dedicado à pecuária. Não que a gente precise abrir mais áreas para plantar, porque não precisaria, para crescer exponencialmente essa nossa produção, a gente nem precisaria abrir mais áreas. Mas a gente também precisa parar de demonizar a conversão de área de floresta em área produtiva quando atende à lei. Eu quero lembrar sempre que nós temos 80% de reserva legal obrigatória na Amazônia. Então, quem tem uma área na região da Amazônia só pode abrir 20%. Ou seja, é uma produção absolutamente sustentável, mas na Amazônia nós temos 84% de vegetação nativa. Então, a gente ainda tem possibilidade, com essa regra super rígida de imposição desse ônus ao particular, que é uma conservação de 80% do seu patrimônio para os fins ambientais, ainda dá para fazer essa conversão em área produtiva de mais 20%. O Brasil é certamente, e vou mais longe, Pedro, o grande fornecedor de alimento para o planeta, o grande fornecedor de energia limpa, porque a gente aqui está muito à frente quando se fala em emissões. A nossa energia elétrica, ela é mais de 80% baseada em energia renovável, e quando a gente fala das outras energias, de transporte, de casas, a gente bate aí a metade, 50% praticamente. Enquanto que o mundo está ao contrário, eles estão em 20%, 30% só de energia renovável. Então, o Brasil é um exportador de energia limpa, vamos falar do nosso etanol, do nosso biocombustível, hidrogênio verde, que é aí a grande vedete, né, quando a gente fala de energia. E, por fim, nós somos a grande solução para o problema das mudanças climáticas, como uma usina de captação de carbono também. Então, a gente não está atrasado, a gente só precisa tirar esse preconceito dos discursos, Pedro. Nós conversamos com a Samantha Pineda, especialista em direito ambiental. Samantha, um prazer, volte sempre. Obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua aula, que você sempre costuma proporcionar aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço, Sônia. Um grande abraço, bom dia, boa noite para você aí. Nem sei que horas são. Mas... Agora já é tarde, mas daqui a pouquinho é noite. Tá São bem, 5 horas de diferença. 5 horas a mais. Então, olha lá, ela já está no fim da tarde, a gente almoçou. Grande abraço, Sônia, Pedro, muito obrigada.